Olá! Começando a live aqui, tão especial. A live de hoje que eu vou receber o meu prof querido Luciano. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as doenças, sobre as informações que o corpo traz e a vinda, né, do prof para Veranópolis. Então, vamos ver se o prof está chegando aí. Pode me chamar, prof. Deixa eu ver se... Oi! Beijo todos que estão chegando aí. Então, o quanto, através das constelações, do estudo do pensamento e do Hellinger, o prof. Luciano pôde perceber, e dentro da experiência dele como neuropsicólogo, vai contar um pouquinho pra gente esse movimento da doença, que é o mesmo movimento da cura, o quanto nosso corpo fala através dos nossos sintomas. Então vai ser uma live bem especial. Quem já segue meu trabalho aí sabe que isso, e encontrei o mestre aí para me ajudar nos meus estudos. Vamos ver se eu consegui aceitar o prof aí. Oi, prof. Ei, Nanda, como é que você tá? Deixa eu ligar aqui a luz para ficar clarinho. Aqui com esses eletrônicos, que é um desafio. É, tudo bem? Tudo. Aí. Prof, querido, então tá. O pessoal já, tanto que segue o Willa, quanto segue, conhece meu trabalho em Mópolis, sabe que esse é o meu encanto, né? E hoje fiz um post, e quando foi a primeira vez que eu ouvi teu nome, quando o Nelson me falou, e o pessoal já estava interagindo ali, louco pela live. Então, prof, vou pedir para que tu te apresente aí para o pessoal. Muitos já conhecem como prof da FER, mas fala um pouquinho do trabalho na constelação. Primeiramente, gratidão pelo convite. É sempre um prazer poder participar de movimentos como esse, principalmente ao lado de pessoas como você, porque é perceber o quanto você é comprometida, conectada a esse campo do pensamento sistêmico, o quanto tem me surpreendido, né? Porque tanto é que eu te fiz o convite para você participar do grupo de professores do ILA. Então, isso para mim é muito forte, porque a gente está sempre de olho nessa galera como você que está que sobressai mesmo, que estuda, que pratica, que coloca a mão, que mete o dedo, que vai futuca. Isso é muito legal porque traz essa indicação de que você está indo num bom caminho, e eu vejo você nesse sentido, sabe? Eu reconheço esse potencial que você traz e confio no que você faz, confio na sua capacidade de transmitir conhecimento, de estudo, de prática. Isso para mim é muito incrível, porque perceber o quanto o trabalho que você fez com o Nelson, o trabalho que você está fazendo com o Instituto ILA tem tido bons frutos e resultados, né? Então, para mim é uma alegria muito grande poder participar aqui hoje, poder comunicar um pouco daquilo que a gente vem descobrindo nessa área tão incrível que é a área de saúde, área de comunicação não verbal, e poder de alguma forma falar um pouco daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente constata como possibilidades, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente compreende como uma possibilidade de conectar sintomas, doenças, a forma como a gente se conecta com o pensamento, com o nosso sistema familiar, a forma como a gente pensa, sente e se conecta com o nosso sistema familiar, né? Então, eu sou o Luciano Alves, mentor do Instituto ILA, em São Paulo, e tenho já algum bom tempo nessa área como neuropsicólogo e, enfim, é basicamente isso, não tem muito o que falar. A gente está estabelecendo essa comunicação e, e vamos ver o que, é que acontece. Né? Você perguntou para mim, o que, é que a gente vai falar? Como é que vai ser? Eu falei, não, relaxa, vamos lá, vamos deixar fluir, as coisas vão acontecendo e vão tomando um rumo bem legal. Isso aí.
Prof, uma das coisas que eu te ouvi falando pela primeira vez e me trouxe muita coisa, assim, porque já tinha lido ali os livros do Hellinger sobre a cura, né, e a doença, e o 50% mãe e o 50% pai. E aí, num dos primeiros cursos que eu fiz contigo, tu disse, a gente é 100%, né, 100% a mãe, 100% pai. Então, não deixa de ser a doença também, né, aquilo que tá se manifestando no corpo, né. Então, prof, esse movimento que é o teu estudo, que tu já compartilhou conosco, sobre ter trabalhado em hospitais, né? Então, além da teoria, tu vivenciou isso com pacientes e percebeu esse movimento. Poderia falar um pouquinho como foi isso? Essa descoberta ela vem a partir de 21 anos de prática como neuropsicólogo, né? Eu perpassei por muitas áreas, como psicologia hospitalar, cirurgia bariátrica, orfanatos, manicômios, enfim, várias áreas da saúde especificamente e atuando como neuropsicólogo e praticando também o campo das constelações, do pensamento sistêmico, né? E comecei a fazer correlações a partir de dados, isso é pesquisa, né, que eu faço, então a partir de dados eu comecei a correlacionar esse campo de experiência para poder compreender um pouco mais além daquilo que a psicossomática falava. A psicossomática traz essa possibilidade de compreendermos um pouco a doença e características, ou seja, sintomáticas dela, né? Ou seja, ela traz aspectos relacionados às nossas emoções, mas não necessariamente traz aspectos relacionados àquilo que é uma possível conexão com a forma como eu me conecto com o sistema parental, né? Pai e mãe. Quando eu falo que a gente é 100% pai, 100% mãe, porque isso é verdade, eu não recebo 50% do espermatozoide ou 50% do óvulo da minha mãe, eu recebo uma carga genética integral, inteira. Então, essa carga genética, 100 forma 200 em mim, né? E esses 200 eu vou processá-los de acordo com aquilo que é um campo de lealdade, um campo de destino que eu trago internamente, que vai motivar a minha vida a ser como ela é, a pensar como eu penso, sentir como eu sinto, e desenvolver sintomas e doenças. Então, nesse campo de percepção, eu comecei a perceber que muitas doenças estavam relacionadas a aspectos que eram excesso ou escassez, né, daquilo que faltou lá atrás, né, dentro do campo do pensamento sistêmico. E todo sintoma esconde, e toda doença, e todo conflito esconde uma necessidade básica não atendida. Né? Essa necessidade básica, a gente está falando lá de 0 a 7 anos especificamente, que não foi atendida. Simplesmente esse movimento do que faltou, né, faz com que o corpo busque isso através de uma comunicação. O corpo pode desenvolver doenças congênitas, pode desenvolver doenças sistêmicas, doenças diversas, e vai trazer essa possibilidade da gente olhar também por essa perspectiva e compreender que o corpo, quando desenvolve um sintoma ou uma doença, ele está conectado a uma ausência de algo, tá? Faltou algo dentro daquilo que foi básico no processo evolutivo da gente. E, ao mesmo tempo, essa doença, ela é uma possibilidade de encontrarmos a solução, de encontrarmos a cura, dentro dessa mesma perspectiva, ou seja, a doença como um caminho de transformação, de cura, né? Toda doença, dentro da perspectiva da forma como eu trabalho, ela vem de um aspecto emocional, que somatiza no corpo e que gera uma série de disfunções emocionais que vai desvitalizando, né? Vai mexendo com a homeostase interna do corpo, dos órgãos, das vísceras, e vai trazendo sintomas e doenças por um movimento de desarmonia, de excesso ou escassez de cada parte do corpo da gente. Então, esse movimento faz com que a gente também diga que uma doença, quando alguém adoece, alguém está conectado naturalmente a algo que foi excluído, alguém que foi excluído do sistema, e que traz essa possibilidade, através da doença, de comunicarmos algo. E o corpo, por si só, ele tem uma linguagem incrível, né? O corpo, ele é uma máquina incrível, perfeitíssima. Eu estava em Recife, feriadão, e na praia eu estava tomando banho de mar e estava totalmente viajando no banho, que estava uma delícia, né?
de repente eu comecei a sentir a água no meu corpo, né? Comecei a perceber os movimentos que meu corpo fazia de forma involuntária. Eu não estava gerando nenhum tipo de intenção naquele momento, né? Quando eu me dei por conta, eu estava fazendo movimentos e que aquilo trazia um bem-estar, e uma alegria, uma felicidade tão grande, né? Movimentar naquela água quentinha, deliciosa, que é a água do Nordeste, da praia do Nordeste, lá em Recife. Então aquilo como gerou um bem-estar, né? Uma limpeza energética no meu corpo e trouxe uma sensação de muita paz. E isso foi incrível, porque perceba o quanto quando a gente está integrado a essa natureza interna, como gera essa ressonância, né, da natureza interna com a natureza externa, estabelecendo um nível de comunicação e estabelecendo um novo significado para aquilo que é um estresse, para aquilo que é um sintoma, para aquilo que é um cansaço, para aquilo que é uma doença, e aí ela vai, nessa perspectiva. E eu comecei a perceber que a gente sendo 100% papai, sendo 100% mamãe, a gente carrega essas impressões, emoções, histórias, como se fossem nossas, né? E esse excesso de histórias que não são nossas no nosso corpo, que vem através da memória celular, ela estabelece um nível de excesso ou escassez no corpo da gente, gerando sintomas e doenças. E o corpo, por si só, ele não fala apenas, ele grita. E ele grita através de sintomas e doenças, né? E a gente está falando de aspectos que são somatizações, que vêm de traumas, que vêm de dores, que vêm de dificuldades, que vêm de não compreensão dessa criança de 0 a 7 anos, na primeira infância, por exemplo, que traz essa perspectiva de fazer com que o corpo ele vá por camadas nas outras fases da vida, estabelecendo uma ressonância com aquele aprendizado inicial, né, que eu tive de 0 a 7 anos, e a partir daí, quando eu me dou por conta, eu desenvolvi um campo de doença. Por exemplo, as doenças crônicas, como hipertensão. A hipertensão, ela vem de um sistema onde o sangue ele vai para o alto, né? Ele vai para a casa do pai, assim, a cabeça como campo de referência no corpo físico da casa do pai, onde os aspectos neurológicos, psicopatológicos, de uma forma geral, trazem essa perspectiva de conexão com aquelas das pessoas que desenvolvem esses sintomas e doenças com a função pai especificamente, né? E isso faz com que o sangue, como uma memória celular que vem conectada às emoções da mãe, porque o sangue por si só é as emoções da mãe em cima e embaixo na gente, gera um excesso na casa do pai, gerando uma hipertensão. Mas isso vem de uma dinâmica incrível, porque, por exemplo, eu já comecei a perceber que as pessoas que desenvolveram hipertensão, elas desenvolveram por 5 motivos diferentes, segundo a medicina tradicional chinesa. Então, por exemplo, quando elas desenvolvem a hipertensão proveniente por uma hipertensão que começa nos pulmões, nos alvéolos pulmonares e pulmões especificamente, que é uma hipertensão pulmonar provocada pelo pulmão, isso vem de uma tristeza profunda, porque o pulmão processa a emoção tristeza, né? E ela vai gerar um campo de escassez de algo. Essa escassez de algo, toda escassez, ela gera um excesso também. E esse campo de hipertensão, ele vai para cima, através do sangue, vai para a casa do pai, e vem de pessoas que têm, além desse campo de tristeza profunda, uma conexão de tristeza profunda da criança interior, que tem uma mãe, muitas vezes, que não permite que essa criança vá na direção do pai. Então, a forma que ela tem inconscientemente de dizer eu quero o meu pai é desenvolvendo um sintoma que é de função mais masculina, mais paterna, dentro do campo daquilo que é essa perspectiva de estudo que a gente fala. Então, são basicamente 5 modelos diferentes de hipertensão, assim como uma outra doença crônica muito comum, que é a diabetes. São 4 tipos, segundo a medicina chinesa, 3 tipos, segundo a medicina tradicional alopática, né? Então, a diabetes também é um princípio que tem a ver com a conexão da alegria e tristeza da criança, né? Quando essa criança está conectada à tristeza de uma mãe, por exemplo, né? Ou também conectada à própria tristeza dessa criança de não poder ter sido criança, de estar vivendo no lugar de um aborto, de um natimorto, por exemplo, ela desenvolve muitas vezes essa tristeza profunda que é desencadeada, por exemplo, dentro daquelas pessoas que têm diabetes tipo 3, por exemplo.
Né? Diabetes tipo 1 é uma criança que carrega a dor da mãe na relação com o pai. Diabetes tipo 2 é uma criança conectada diretamente à dor do sistema de mulheres através da mãe. Então, eu comecei a perceber na minha prática, estudo, essas correlações que, além de falar dos aspectos psicossomáticos e emocionais, a gente traz também as dinâmicas e possibilidades básicas, porque são possibilidades, né, de dinâmicas básicas relacionadas à forma como nós nos relacionamos com o nosso sistema que nos deu a vida, e a forma como nós nos relacionamos vai dizer se eu vou desenvolver tais doenças ou vou ter saúde. Uhum. Então, a gente Prof, tem essa perspectiva. e o que eu recebi uma pergunta, né, para te fazer, e disse, vou dizer para o prof explicar do teu jeitinho, porque é bem importante a gente entender esse movimento também quando fala sobre o pai. Muitas mulheres dizem, mas eu me dou super bem com o meu marido. A gente abre uma constelação e ela detesta a sogra. Então, também é esse movimento em direção ao pai, da mãe em relação ao pai, que é o sistema do pai, né? E quando a gente percebe que, às vezes, esse casal que se uniu e formou a família, o feminino dessa família tá atritando com o feminino do outro sistema. E isso também é como se fizesse esse movimento interrompido, né, prof? Esses movimentos interrompidos, eles acarretam diversos sintomas e doenças. Né? A gente acredita, porque muitas vezes desenvolve uma crença, de que eu tenho uma relação melhor com o meu pai ou com a minha mãe, né? Isso é uma crença, porque vai nascer o filho que vai ter uma relação boa com um ou com o outro, porque a gente, quando a gente coloca no campo, a gente sempre vai ter uma zigue-zira ali, mostrando pra gente uma dificuldade, né? Porque é simples, se você tem um movimento que é mais conectado à mãe, por exemplo, naturalmente você é menos conectado ao pai, isso é um desequilíbrio, é fato. Ok? Se você disse para sua mãe que sua mãe é sua amiguinha, que sua mãe é a sua confidente, por exemplo, está errado. Ela é sua mãe, não é sua amiga nem sua confidente. Né? Tem alguma coisa errada também aqui. Né? Se você cuida da tua mãe, ou tem pena da tua mãe, ou protege a tua mãe, tem alguma coisa errada. Né? Então, esses processos que fazem com que você saia do seu lugar de filho ou de filha para estabelecer um movimento de olhar mais para um lado e para o outro especificamente, isso são sintomas, isso geram sintomas de doenças, né? Porque se você, por exemplo, acarreta um processo de desenvolver uma tendência de se conectar mais à tua mãe, naturalmente você exclui o masculino, exclui o teu pai. Né? E, consequentemente, você vai trazer uma dinâmica que muitas vezes você pode desenvolver. Pessoas que, por exemplo, desenvolveram o Parkinson, pessoas que desenvolveram o mal de Alzheimer, por exemplo, né? São pessoas que têm uma dificuldade muito grande com o masculino, principalmente os homens que tiveram dificuldade com os próprios homens especificamente, né? E tem uma tendência, por exemplo, a querer esquecer da infância. Esquece e só lembram de aspectos positivos, por exemplo, né? Nesse campo de perspectiva. É uma degeneração neuronal, celular, onde você vai perdendo os movimentos, muitas vezes, uma memória, e vai trazendo essa perspectiva dessa dor. É melhor esquecer do que lembrar da dor que eu desenvolvi com o masculino. Então, na relação de casal, por exemplo, é muito comum os sintomas e doenças aparecerem justamente porque eu projeto aquilo que é a sombra do meu sistema interno no outro. Porque dentro do homem existe masculino e feminino, dentro da mulher também existe masculino e feminino, né? Esse sistema yin yang, esse sistema ânima e ânimos, por exemplo, segundo a psicologia analítica, traz essa perspectiva de olharmos a partir desse movimento. Quando eu projeto, eu, homem, projeto numa mulher, a minha ânima, né, o meu feminino especificamente, estou carregado das minhas impressões da minha mãe. Né? Então, que lugar que eu coloco aquela relação com a minha mãe que eu projeto a minha ânima na ânima da minha mulher, né? Do feminino da minha mulher. Então, todos esses movimentos vão desencadeando uma série de sintomas de estresse, de doenças dentro da própria relação. Né? Então, não tem essa história de dizer que eu tenho um bom relacionamento. Eu digo, bato a cabeça assim, dizendo assim, tá ok, tá bom, tá certo. Eu não vou dizer que não tenho, né? E aí você vai mostrando aos poucos que aquela pessoa precisa, de alguma forma, compreender melhor aquilo que ela traz como
aquela crença que ela aprendeu, né? Tem muita gente que teve uma dificuldade muito grande de relacionamento com o pai ou com a mãe, e que quando você pergunta como foi a sua relação com o teu pai, né? Ou com a tua mãe, ela vai dizer, não, foi maravilhosa, foi linda, foi bela. Mas você passou muitas vezes por um processo de rejeição no útero, né? Quando você estava lá no processo gestacional. Passou por dificuldades onde você teve que se tornar adulto muito cedo, onde você teve que estabelecer o movimento de ocupar o lugar do pai, da sua mãe ou do teu pai, por exemplo, né? E aí você vai, nesse campo de substituição de lugares, você vai perdendo força, você vai desenvolvendo cada vez que passa mais desarmonia, consequentemente seu sistema vai ficando mais enfraquecido, consequentemente você vai adoecendo mais. Então esse movimento ele é incrível porque perceba, se a gente estivesse vivendo só a nossa vida, vivendo só as nossas emoções, a gente não adoeceria. A gente não desenvolveria sintomas, porque todo o excesso ou escassez que gera sintomas e doenças vem dessa necessidade, de uma necessidade básica não atendida, estou repetindo, e ao mesmo tempo dessas lealdades que essa criança aprende lá atrás e que vai simplesmente dizer, opa, você não dá conta disso, eu vou dar conta disso. Aí olha só que a matemática não fecha, porque eu tenho a minha história para dar conta, né? Porque como é que eu vou dar conta da minha história e das emoções da minha mãe e do meu pai em mim? E aí a matemática não fecha, né? A coisa não fecha. E quando eu olho por essa perspectiva, eu começo a compreender que eu estou gerando um movimento de sentir algo, de viver algo que não é meu, né? Uhum. Então, isso acarreta internamente um sentimento de frustração, de medo, de culpa, né, que vai enfraquecendo o meu sistema. Por exemplo, se eu digo para minha mãe, eu vou inconscientemente dizer, né, eu vou carregar as suas emoções para diminuir a sua dor. Aí de repente eu começo a tomar consciência de que aquele sentimento que é excesso em mim, não quero mais. Isso me traz muita raiva às vezes, ou uma sensação de pena. E se eu penso em devolver isso, né, aí vem aquela outra sensação de que, caramba, se eu devolver, eu vou deixar de pertencer. Se eu devolver, como que ela vai ficar? Como que ele vai ficar? Né? E aí vai desdobrando esse campo de percepção e vai trazendo uma série de confusões internas, né? Eu vou gerando conflito entre aquilo que é a minha própria vida, a minha própria emoção, em detrimento ainda de viver algo que não é minha vida e minha emoção. Então, toda essa sobrecarga que a gente acaba absorvendo no dia a dia, isso vai extrapolando, digamos assim, o nosso corpo. E o nosso corpo ele foi feito para mim apenas, né? Não foi feito para A, B, C, D, o alfabeto inteiro, mas foi feito só para mim. Eu preciso tomar consciência disso, porque senão isso vai acarretar uma série de transtornos. Sim, por exemplo, eu nasci, por exemplo, com refluxo, né? Na medicina chinesa a gente chama refluxo de inversão do qi do estômago. O alimento, ao invés de descender, ele volta, né? E eu, desde pequenininho, tinha isso. Minha mãe fazia duas mamadeiras. Uma eu tomava e colocava para fora, a outra ela colocava lá, quando eu estava com fome, ia lá e comia aos pouquinhos, porque eu tinha que comer aos pouquinhos. Eu não entendia o que estava acontecendo, né? E esse refluxo me trouxe hérnia de hiato, que me trouxe esofagite, que no futuro me trouxe gastrite, né? Todos esses ites da vida, que são aspectos relacionados muito à forma como essa criança se relaciona com as emoções da mãe, porque do ato de mastigar ao ato de evacuar é muita conexão com esse feminino, né? Com essa mãe especificamente. Quando eu coloco o alimento para fora, quando a criança coloca o alimento para fora, é como se ela estivesse dizendo assim, querida mamãe, eu não aceito a sua nutrição, ou seja, não aceito a tua emoção em mim. Eu coloco para fora, porque a comida é uma correlação com emoção que a gente se nutre da mamãe, né? Que tem a ver com a emoção da mamãe. Então perceba o quanto essas partes elas vão de alguma forma gerando dentro do nosso consciente informações e que vão trazendo sintomas e doenças como processo, né? Eu sempre digo assim, isso aí não tem comprovação científica, blá, 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 blá. Não tem problema, eu estou fazendo minha pesquisa linda e maravilhosa, sem pressa, um dia a gente vai publicar ela, tudo que eu estou falando aqui não tem livro, são aspectos que a gente vai percebendo, vai desenvolvendo e vai trazendo essa percepção
como possibilidade. Eu sempre falo possibilidade, porque nem todos os sistemas vão desenvolver esses sintomas pelas mesmas causas. E quando eu falo nessas causas, eu estou falando também em possibilidades, porque a gente não sabe de fato a origem de como isso começou, né? De como isso startou no processo daquela pessoa. Então, é basicamente isso aí desse campo da percepção. Prof, e para quem talvez esteja ouvindo agora pela primeira vez isso, né, entender que pode constelar uma doença, né, Uhum. e a gente constela uma doença, e vamos pensar um pouco, Hellinger deixou, né, quando Hellinger batizou a constelação, ele deu o nome de posicionamento familiar, e ele deixou o mais difícil, o mais desafiador para a gente é ser filho dos nossos pais. Então, no momento em que a gente adoece, a gente tá saindo do nosso lugar de filho, né? Como se a gente tivesse, prof, querendo ser maior que os pais e poder carregar aquilo por eles, né? Isso vem de julgamentos, vem de necessidade de intenção positiva de ajuda. Isso faz com que inconscientemente a gente tape buraco. Né? Aquilo que os pais não puderam, de alguma forma, do lugar de homem e mulher, de que fique bem claro isso, do lugar de homem e mulher, consequentemente tem na frente a função pai e função mãe. Como pai e mãe, eles são únicos, né, dentro desse processo, mas como homem e mulher eles tiveram os desafios, e esses desafios, quando não são vistos por eles, naturalmente, os filhos, eles vão olhar para isso, né? Aquilo que não deu certo, aquilo que foi excesso, aquilo que foi escassez entre eles, os filhos vão se conectar a esse campo de experiência, e quando eles saem do lugar deles, eles vão para outros lugares. Por exemplo, ele sai, um menino que sai do lugar de filho e vai se casar, vai ficar ao lado da mãe porque o pai trai a mãe, porque o pai foi embora, porque o pai é ausente, porque o pai fez alguma coisa, né? Esse filho, o homem, vai e fica ao lado da mãe. E quando ele está no lugar do pai, ele naturalmente ele está indiretamente casado com a mãe. Ele se torna indisponível para uma outra mulher, indisponível para dinheiro, indisponível para prosperidade, indisponível para sucesso no trabalho, por exemplo. Né? E, consequentemente, ele vai possivelmente desenvolver muitos sintomas e doenças do gastrointestinal. Né? O ato de mastigar, o ato de evacuar, ele vai desenvolver muitas doenças, inclusive também doenças abaixo do umbigo, que é a parte da criança, é a história que a gente conta para a gente mesmo, da nossa criança, que o corpo ele é dividido em três partes básicas, abaixo do umbigo, né, que é o nosso aparelho reprodutivo, que tem a ver com a criança interior, a parte do ato de mastigar e evacuar, que tem a ver com a relação da criança com as emoções da mãe, e cabeça, que tem a ver com a criança na relação com as emoções do pai. Então, esse campo de perspectiva é bem interessante porque uma doença ela não é apenas gerada por um processo que vem da função pai. Ela é dos dois sistemas. Sempre dos dois sistemas. Sempre, sempre. Apenas que, em algumas doenças, ela é startada pela relação com o masculino. Outras, pelo feminino. Por exemplo, uma doença que vem dos dois sistemas. Um transtorno psicopatológico que a gente chama de bipolaridade. E a bipolaridade é um processo de altos e baixos, né? Ou seja, quando eu estou no processo de ir na direção da depressão, que eu vou para baixo, ou no processo de estado de euforia, que eu vou para cima, essa montanha russa entre estado de euforia e depressão é um movimento de depressão ir na direção das dores da mãe e euforia ir na direção daquilo que são as dores do meu pai em mim. Então, uma pessoa que tem bipolaridade, ela geralmente desde pequeno, ela vai inverter o posicionamento dos pais quando ela olha para o passado. Quando ela olha para o passado, quando ela olha para trás, é como se ela visse no lugar do pai a mãe e no lugar da mãe e o pai. Essa inversão, ela vai gerar uma inversão internamente dentro de mim. Então, a bipolaridade tem essa característica de, por exemplo, uma mãe mais vitimizada, uma mãe mais castradora, uma mãe mais forte, especificamente, né? E um pai mais ausente, mais fraco, ou até um pai mais forte, mas não preponderante no processo da correlação com aquela pessoa, ela vai inverter esses posicionamentos e muitas pessoas vão desenvolver bipolaridade por conta dessa dinâmica sistema. Por exemplo, uma mulher que casa com um homem bipolar, ela tem uma relação bipolar com a mãe. Uhum. Um homem
que casa com a mulher bipolar tem uma relação bipolar com o pai. Então começa, são movimentos que eu comecei a perceber, né? Eu estudei e trabalhei quase 6 anos no sanatório e pude pesquisar bastante, através de um sanatório público em Salvador, chamado Sanatório de São Paulo, e pude pesquisar bastante esse campo das psicopatologias diversas, né? E compreender como que aquela pessoa poderia ter, gerar uma solução, né? Gerar um princípio de... Foram muitos trabalhos lindos que aconteceram de melhoras, especificamente, né? Que trouxeram para aquela pessoa uma qualidade de vida melhor por compreender, dentro desse sistema dele interno, alguns posicionamentos aos quais ele estava fora do lugar. Quando ele começou a compreender de uma forma passo a passo esse campo de experiência, ele começou a estabelecer um movimento da consciência. O organismo gerou o que a gente chama de homeostase, essa homeostase começou a equilibrar de uma forma mais específica, ele começou a ter melhores significativos. Então foi processos, né? Tanto é que quando eu saí de lá foi um chororô danado. Não, volta, não sei o quê. Porque é um processo humanizado, né? É um processo totalmente de reconhecimento do ser humano, não da doença como foco. É um princípio mesmo humanizado de olhar para essa perspectiva de forma mais... não como o profissional e o sintoma, né? A pessoa que é doente, mas como de ser humano para ser humano. Isso facilita bastante a comunicação e o princípio de solução. Então foi incrível a experiência. Prof, pegando o teu gancho, né, de a gente vai encontrar o companheiro que vai nos trazer o termo que eu adoro quando tu fala o dedo podre sistêmico, né? Cada pessoa que cruza o nosso caminho, ela está trazendo um somatório de experiências do nosso sistema, né? É bem importante a gente entender isso. É uma das nossas vivências da sexta-feira, né? A gente entender Uhum. o funcionamento dos nossos pais, dos nossos avós, interfere no nosso, né, prof? Uhum. Eu vou estar em Veranópolis, Rio Grande do Sul, com a Nanda, na terra dela, e onde a gente vai estar fazendo 3 eventos, um na sexta-feira, que é de relacionamento afetivo, né, onde a gente vai abordar aspectos relacionados às principais dinâmicas e também soluções para que você possa levar alguns recursos bem legais para que você possa transformar a sua percepção dentro dos relacionamentos afetivos. No sábado vai ser o de prosperidade ou saúde, não me lembro agora. E pilas, aqui a gente fala pilas, prof. Money, prosperidade. Sábado vai ser também incrível, porque a gente vai trabalhar as dinâmicas e trazer também recursos sobre prosperidade, dinheiro, e no domingo sobre saúde e doença. A gente vai olhar especificamente, aprofundar cada um desses movimentos, né? Olhar como que o nosso inconsciente se manifesta através desse campo de possibilidade de olhar para tudo isso, né? Em que lugar que a gente está identificado. Isso, né, faz toda a diferença quando eu tomo consciência disso, porque aí, quando eu vou para o meu lugar, e cada vez que eu vou para o meu lugar, eu fortaleço esse campo de percepção. E no trabalho de sexta-feira, quando a gente fala de relacionamento afetivo, a gente vai olhar justamente para esses aspectos, né? Primeiramente, a gente precisa compreender uma coisa importante. Relacionamento, gente linda, é para adulto. Relacionamento não é para criança, não. Então, existem dentro de cada adulto nosso, né, uma história. É uma criança que, né, quer dizer, não é uma criança, são histórias da criança de 0 a 7 anos que está ali gritando. E essa criança, ela vem de uma referência de pai e mãe, né? Quais foram os sucessos e insucessos dos teus pais que faz com que você olhe para o relacionamento da forma como você olha, como você vive relacionamento, né? A gente tem uma tendência muito comum, que é um movimento infantil, de levar para relacionamentos novos os traumas e dores dos relacionamentos passados. E principalmente, quando eu falo passado, não falo só dos relacionamentos que você viveu, mas da forma como você vive relacionamento que você aprendeu dos teus pais. Então percebam que essa cadeia de crenças e processos que faz com que você atraia os chamados dedos podres da vida, né? Esses dedos podres da vida, eles são incríveis. Aquela pessoa que te trai, que te sacaneia, que te perturba, que sabe que enche seu saco, que faz um bocado de merda com você, a gente não tem que olhar para eles como apontar o dedo, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso, não. Primeiro, o que o adulto faz? Né? Ele estabelece a consciência de compreender o que fez com que eu atraísse aquela relação daquela forma.
é o primeiro passo do adulto. E o segundo passo do adulto é reconhecer que aquela pessoa que eu atraí e que fez eu compreender um pouco mais aquilo que me faz, que é a minha conexão com a minha história, está a serviço do meu sistema. E por estar a serviço do meu sistema, eu só tenho que agradecer aquela pessoa, aquele cara sacana, sabe? Aquele cara que sacaneou você, né, que traiu você. Não adianta, por exemplo, a traição, eu vou falar isso na sexta-feira no workshop, a traição é uma triangulação de crianças, de indisponíveis. Né? E o quanto essas traições vão desencadear, por exemplo, como sintomas e doenças, que é o nosso tema de domingo lá, em mulheres, câncer de mama do lado direito do corpo, por exemplo, né? Que é desencadeado pela ação do feminino com o masculino, ou seja, as dores geradas do masculino com o feminino vão desencadear em muitas mulheres câncer de mama do lado direito. Né? E naturalmente você vai estabelecer um processo que vai ser o nosso tema de sábado, de prosperidade, grana money, né? Daquilo que tem a ver com o princípio de quando você está conectado, por exemplo, a um campo de um masculino que te dá tudo, né? E você simplesmente não tem como retribuir muitas vezes, você deixa de ir para o seu próprio sucesso porque você se sente devedor. Então perceba que esses desequilíbrios entre dar e receber dentro de um relacionamento afetivo ou dentro da vida de uma forma geral, o quanto isso gera sintomas e doenças e dificuldades diversas na forma como a gente se relaciona. Por exemplo, uma mulher que dá muito para um homem, né? A tendência muitas vezes desse homem é cair fora, é ir embora. Sabe por que ele faz isso? Porque inconscientemente ele diz: não tenho como retribuir o muito que você me dá. E sabe o que ele faz? Sabe o que a criança faz? Que é mais fácil. Vou trair você, né? E vou trair e vou cair fora. É uma forma que vai justificar a minha impossibilidade de pagar o tanto que você me dá. E muitas vezes as pessoas que dão, elas dão porque querem ser reconhecidas, querem ser vistas, querem ser amadas, querem ser protegidas, né? Observa o tanto de distorção que a gente vive dentro das relações afetivas por necessidades básicas não atendidas. É simples assim. Então, à medida que a gente vai tomando consciência desse campo de percepção, a gente vai ampliando o nosso lugar e fortalecendo as nossas emoções e trazendo para as nossas emoções essa capacidade de transformação. Né? Aí vem a solução. A solução é eu olhar especificamente para aquilo que eu atraí, compreender os principais motivos que fez eu atrair aquela experiência, e aí vem a mudança. Quando eu consigo compreender, quando eu mudo, eu paro de vibrar naquela frequência, né, de ressonância, não vou mais atrair dedos podres tão complexos, vou atrair dedos podres medianos. E assim você vai passando de grau em grau, vai passando na faculdade, vai compreendendo como é que funciona esse babado, porque é complexo, mas ao mesmo tempo é muito legal. Falou, né? A culpa, ela é algo infantil. O adulto, ele tem responsabilidade, né? Então, quando eu entro na culpa, eu também entro num movimento mais infantilizado. Eu, como adulto, entendo que eu atraí essa experiência por alguma razão, que eu me senti atraída por esta pessoa e que ela tá trazendo algo que eu preciso curar. Né? Então, quando tu fala isso, prof, de que é coisa de adulto, é assumir essas rédeas, né? Porque muitas vezes nós, na experiência humana, fica mais fácil deixar na mão do outro a Uhum. responsabilidade do que não deu certo. Então, assumir a responsabilidade disso é um desafio de adulto mesmo, né? É incrível porque boa parte dos casais que eu conheço, eles muitas vezes se amam, mas não conseguem viver juntos. Porque eles têm muitos desafios, eles têm muitos processos não atendidos, né, não contemplados da própria história neles, que faz com que eles gerem essa possibilidade de olhar para o outro e traga essa necessidade de que o outro tem que atender algo que ele não pode dar. Né? A gente transfere para o outro algo que ele não pode dar. E aí Sim. vou me queixar do outro porque ele não me deu. Uhum. Né? A gente vai fazer uns exercícios bem legais aí no workshop para que as pessoas possam compreender as dinâmicas que fazem com que elas simplesmente não... Elas simplesmente projetam no processo da relação aspectos
que, por exemplo, quando um homem projeta numa mulher algo que ele não conseguiu vivenciar na relação com a mãe, e aquela relação acaba por qualquer motivo, ele às vezes sente uma dor muito grande, ou seja, uma dor em excesso no final daquele relacionamento, não por causa da mulher. Olha que louco isso. Mas por causa daquilo que ela representava para o sistema dele, que era uma parte da mãe dele que ele não teve. Então, o nosso inconsciente é louco. E à medida que a gente vai tomando consciência disso, a gente vai deixando de cobrar do outro algo que não é o outro que nem que dá. Enquanto eu não reconheço esse movimento, porque um relacionamento, Nanda, ele tem que ser motivado por um processo de troca. Né? E essa troca é, por exemplo, eu tenho 10, é o máximo que eu posso te dar, então eu te dou aquilo que você precisa ter 10, mas se o outro diz, ah, não, eu posso dar 20, então 20 é o máximo que eu posso dar, isso não é desequilíbrio, né? Isso é o máximo de um processo de troca, né? E essa troca acontece quando eu estou no meu lugar, ou seja, é uma troca adulta, é uma troca que não há cobranças, julgamentos, que não há apontar o dedo. Por quê? Porque eu vou trocar o melhor de mim com o melhor do outro. Né? E quando esse movimento gera um equilíbrio no processo de relacionamento, aquele relacionamento ele flui de uma forma incrível, né? Porque perpassa, até por um campo de idade cronológica da fase mais no princípio do casamento até a fase madura do casamento, a gente passa por níveis, né? A gente está falando de um nível de sexualidade, que é a base, que é a integração do processo de um relacionamento entre homem e mulher, que vai passar por um movimento da intimidade, que é um outro campo importante desenvolvido através da sexualidade, que vai desenvolver através da sexualidade e da intimidade um outro campo que é o amor maduro e adulto, né? É uma frase que eu sempre falo, é amar o outro para deixar o outro na liberdade de ir e vir. Quanto mais você solta, mais o outro está presente, mais você está presente, né? Então essas cobranças, elas são movimentos infantis, né? Esse movimento de ciúmes são movimentos infantis. E o ciúme como aspecto patológico, sintomático, vem de muitas dinâmicas, né? Vem de muitos processos, vem de amores de papai por outra mulher, amores de mamãe por outro homem, vem de processos relacionados a separações, papai casou com outra mulher, mamãe casou com outro homem. Então são muitos os movimentos que geram ciúmes patológicos nas pessoas, né? Então todo esse campo de possibilidade, de experiência vai trazendo para a gente esse olhar. É como se colocássemos a cada vez que passamos por uma constelação ou que passamos por um processo de representar dentro de uma constelação ou através de um movimento sistêmico, uma nova lente. Eu vou colocando novas lentes e vou adaptando o meu olhar e a minha percepção àquele novo movimento de vida, né? Então isso é incrível porque traz esse campo de experimentação única dentro de cada um de nós e vai trazendo esse movimento de mudança gradativo e importante para a gente. É aquilo que a gente sempre busca, né? Trazendo para a consciência, né? Através da constelação, o inconsciente se revela, aí é possível visualizar e organizar Uhum, isso, né? uhum. Olha só, falar pro pessoal aí que está assistindo a live, que o prof é um ser incrível, um ser de luz maravilhoso, com uma sabedoria incrível. E eu estou muito, 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 muito feliz de poder levar o prof para Veranópolis. E fiz um esforção assim Uhum. para para estudar desde que o Nelson me falou. E aí conheci, agora te levar para Veranópolis é incrível. Então, quem está sentindo o chamado, entre em contato lá no WhatsApp do Prana com a tia Nega, que é a tia Nega que está encarregada das inscrições, das orientações para imersão. Que não precisa ser uma imersão, né? Quem sentir pode fazer imersão, sexta, sábado e domingo. Mas também é possível fazer um único dia. Ah, vou poder só sábado. Tudo bem, tá? Entra em contato lá no WhatsApp para combinar tudo direitinho com a tia que está cuidando da lista. O prof também vai abrir especialmente uma agenda com 4 atendimentos de constelação. Tá? Então também vai ser possível constelar ao vivo e a cores com o prof. Só pegar todas as informações lá, tá? É dia 3, 4, não, 4, 5 e 6 de dezembro.
faltam ainda uns dias, aí dá para se organizar bem direitinho. Uhum. Então, prof, para a gente finalizar, que está quase fechando a nossa 1 horinha de live aí, né? Então, gostaria que tu falasse, finalizasse um pouquinho desse movimento que a constelação traz de cura, né? Porque não deixa de excluir outras terapias, seja que vai continuar com a terapia com o psicólogo, que algumas pessoas perguntam, vou constelar, não preciso mais tomar remédio. Vou constelar, não preciso mais ir no psicólogo. Uma coisa não exclui a outra, né? A constelação, ela dá lugar para tudo isso, tanto que é uma das leis, né? A lei de pertencer. Então, deixar bem claro para o pessoal que uma constelação não exclui outros tratamentos, que um agrega o outro, né? É importante deixar claro que constelação familiar ela não substitui, em hipótese nenhuma, medicação, médico, psicólogo, terapeutas, não substitui. Ela é uma terapia complementar, breve, onde você vai complementar um processo de compreender melhor alguns aspectos. Ela facilita muito esse movimento da compreensão daquele lugar que você estava e para o lugar que é seu lugar, né? Tem essa perspectiva, então ela não tem esse movimento de intenção. Quem disser que vai curar você ou que vai trazer o homem amado em 7 dias, está mentindo para você. Então sai dessa, porque constelação não faz isso. Constelação, ela atua em camadas, né? Essas camadas é como se fosse uma camada, uma cebola cheia de camadas, né? E ela vai trazendo essa possibilidade de compreendermos camada por camada uma parte da nossa história. Isso é muito importante, porque tem muita gente vendendo constelação por aí, fazendo constelação por aí, sem ter nenhum tipo de embasamento. Eu sempre brinco que constelação hoje em dia está igual a banana na feira, né? Banana podre, banana verde, banana madura, né? Então é um campo que a gente precisa ter cuidado com quem a gente vai constelar, onde a gente vai constelar, com quem a gente vai fazer uma formação de constelação, para a gente não perder tempo, energia e colocar as nossas emoções e a nossa história em risco, né? Porque assim como todo processo terapêutico, ele tem um risco, ele é motivado por uma intervenção, e essa intervenção, toda intervenção tem um risco. Então, o que acontece muito em constelação, por exemplo, é o que a gente chama de retraumatização, tá? Retraumatizar traumas. Então é importante que a gente possa ficar consciente de que esse campo ele é único, que a constelação ela tem um aspecto muito... Eu tenho um amor e um respeito muito grande pelas constelações, porque essa prática mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitas pessoas que eu conheço, né, nesse campo de experiência. Então, esse princípio, eu faço como eu faço, é algo que eu tenho um nível de amor muito grande. E tenho toda gratidão à minha primeira professora, que foi a Marli Cordeiro, depois outros professores incríveis, incluindo o Helen. Então, todo esse campo de experiência me faz com que eu possa estar hoje fazendo o que eu faço com muita propriedade, com muito amor, com muito respeito. E é importante que a gente deixe claro isso, né? Então, não fica achando que constelação vai mudar a sua vida, que vai acontecer um milagre, né? Não é assim. Não é assim. Como todo processo terapêutico, é passo a passo. Uma construção. Não quer dizer que o milagre não aconteça, mas é uma construção. Eu estou dizendo que constelação não faz milagre. Porque é um desafio. E senão a gente terceiriza o negócio de novo, né? Deixa na mão do constelador, resolve minha vida aí. Então, tomar as rédeas também é um lugar adulto, né? Uhum. E olha só, vou falar para o pessoal aí que talvez esteja te vendo no meu Instagram pela primeira vez. O prof. Luciano constela até assim, ó, uma ruguinha que faz aqui no queixo, assim, ó. Daí tem o tal de Pai José que chega junto, né? Uma energia que chega junto, o mentor, esse é outra vida, o que que é. E o prof. Olha para ti e tu fica assim, né? Porque chega muita informação. Então, o Nelson, quando ele falava, ele dizia que estar na presença de um sábio nos torna sábios. Uhum. Alguém sentiu o chamado de estar aí na presença desse grande sábio que é o prof. Luciano. Tenho certeza que será um final de semana incrível, transformador, mas sempre com essa consciência, né, prof? A gente entrega ferramenta, mas cabe a pessoa saber o que vai fazer com isso, né? Uhum. Uhum.
como É um hábito importante. transformar a sua vida. Existe uma parte nossa que precisa amadurecer e crescer, né? Então, essa parte é a parte que a gente vai pegar e colocar a mão na massa. Não pode ficar esperando que ninguém faça isso por você. A constelação, ela vai te dar um princípio de percepção para que você possa mudar, né? Ela não muda você. Você vai simplesmente pegar e colocar a mão na massa e contribuir, fazer a sua parte. Isso é muito, mas muito importante, tá? Nanda, querida, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Logo, logo estarei na região aí de Veranópolis, Rio Grande do Sul. Pessoal de Farroupilha, em torno de, né, todo mundo que conhece, me conhece aí, que queira participar, procura lá o arroba Fernanda Prana e você vai encontrar muita coisa legal lá, incluindo as informações desse trabalho que a gente vai fazer em dezembro aí, tá? Gratidão a você que assistiu essa live de hoje, espero que você possa estar levando algo que seja bom para você, para que você possa pensar sobre, né, refletir sobre e fazer a diferença na sua vida, né? Você é capaz disso, então vamos juntos contribuir para que esse campo de experiência seja leve e amoroso, né? Obrigado pela oportunidade de estar com você aqui. Obrigada. Final de semana eu tô lá no Ila, estudando um pouquinho. Te espero em Veranópolis, então. Um beijo no teu coração. Obrigada por ter aceito o convite. E em breve eu vivo e a cores lá em Veranópolis. Entre em contato, tá, pessoal? Um beijo. Tem o módulo da Sheilinha, né? É pai, mãe, filho. Esse é maravilhoso. Eu vou Então estar em tá. Floripa esse final de semana, Ai, que delícia, dando prof. aula no instituto dela. É a troca, né? E precisa. Isso é tão importante e admirável. Um beijo no teu coração, prof. Até breve e um beijo a todos que assistiram nossa live. Tchau, tchau.